Bom dia! Bem-vindos, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Estão estudando? Estamos com a primeira avaliação batendo as nossas portas, hein? Agradeço demais quem fez os exercícios. Fiquei bastante contente com o resultado. Alguns ainda estão errando alguns pontinhos, por isso que é importante verificarem, se não verificaram ainda a correção. Eu vou colocar mais um exercício, eu gostei da experiência, né? Eu acho que colabora aí com o estudo de vocês também. Então eu vou colocar mais um exercício sobre essa parte aqui dos metais alcalinos e hidrogênio, ok? Continuem tirando suas dúvidas. O colega de vocês postou já uma dúvida sobre hidrogênio nesse momento. Continuem postando lá no nosso fórum de dúvidas, tá? Vamos manter organizado. E hoje a nossa aula é sobre metais alcalinos, que são esses elementos aqui, né? Do lítio ao franço. A gente vai falar principalmente desses três primeiros aqui, na verdade, principalmente do lítio e do sódio. Inclusive alguns processos eletroquímicos. Nesse momento que essa aula vai ao ar, eu já coloquei também um material sobre eletroquímica lá no AVA, junto com a nossa segunda aula experimental, que é justamente sobre esse grupo, o nosso grupo 1. Essa aula de eletroquímica, né, que eu vou colocar o material, vou deixar lá descrito no AVA, mas não custa reforçar. É só um conteúdo a mais, tá? É só um extra para vocês não ficarem muito perdidos assim, o que é um potencial de redução, o que é um processo de oxidação, o que é um processo de redução. Não vai ser cobrado diretamente esse conteúdo, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, quando a gente fala de grupo 1, é inevitável que a gente não lembre do sal, tá? Então, o sal de cozinha, né, que a gente utiliza muito na nossa culinária, ele é formado naturalmente no mar, né? Então, depois a gente tem o que a gente observa aqui, que são as salinas, né? Através de um processo de evaporação, esse sal é coletado, purificado e ele sofre uma adição de iodo. A gente fala lá no grupo 17 um pouco sobre isso, tá? Então é adicionado iodo para evitar uma doença que acometia as pessoas no passado, tá? Chamada bócio, que forma um papão assim, né? Uma inflamação da glândula que tem aqui e da glândula tireoide, e aí acaba formando esse bócio. Então o iodo ele é colocado, ele é um aditivo durante o processo aí do sal para evitar isso, tá? Então a gente tem no sal de cozinha essa adição. Já falando de sal, a gente tem então um paralelo muito grande entre o grupo 1 e o grupo 17, que é o grupo dos halogênios, né? Então, o grupo 17 e o grupo 1, eles são antípodas, eles são contrários, eles são nêmesis quase na tabela periódica, né? Eles têm propriedades exatamente opostas aí. Enquanto no grupo 1 a gente vai ver que existe uma baixa energia de ionização, lá no grupo 17 a gente tem uma alta afinidade eletrônica ou eletronegatividade. A gente já falou sobre isso durante a revisão das propriedades periódicas, certo? Então, esses grupos eles têm uma afinidade muito grande, porque quando dois querem a mesma coisa, né, então vai haver uma ligação química aí com caráter iônico muito forte, né? Então, um quer perder elétrons, outro quer ganhar elétrons, pronto, casou, né? São felizes para sempre. Então, o sal aqui é o resultado disso. E o sal ele pode ser obtido tanto no mar quanto em outros meios. Então, aqui a gente tem águas que não são marítimas, né, mas que estão próximas a formações rochosas, então o sal mineral. E nos últimos anos aí a moda do sal do Himalaia, né, famoso sal do Himalaia, mais saudável, bababá.
né? Eu não sei até que ponto que isso é verdade, né? Não existe ainda um estudo assim que fale, não, come sal, né, que vai salvar sua vida, assim. Mas, né, eu pessoalmente eu utilizo porque hoje já barateou bastante o custo. Você encontra sais desse em versões um pouco mais baratas. Tem aqueles que vêm com moedor, cristalzinho, não sei o que, né? Sal grosso do Himalaia, eles custam um pouco mais caro, mas o sal refinado do Himalaia ele não é tão mais caro. E o que eu sinto é que eu utilizo um pouco menos. Ele é um sal que ele é mais forte assim, né? Eu não costumo cozinhar com sal, eu uso outras formas, né? Mas eu utilizo mais para temperar a salada, que eu consumo bastante. Então eu sinto que ele é um pouco mais salgado. E vocês? Qual a opinião de vocês, né? Deixem lá no fórum, né? Comentem, tirem suas dúvidas. E essa cor rosada vai ser um dos pontos da nossa aula de hoje. É um centro de cor, né? Os sais do grupo 1, eles são brancos, mas a gente tem a adição de alguns elementos em certos compostos, principalmente os metais de transição, que permitem essa coloração, como a coloração rosa do sal do Himalaia, que se deve ao cobalto presente, tá? Na estrutura desses sais. E curiosidade, né? O sal ele era utilizado como pagamento no tempo do Império Greco-Romano. Então, o sal, no sistema que eles tinham de permuta, ele era utilizado como moeda. Os caras ganhavam sal e aí trocavam por outras mercadorias que eram de interesse deles. Gibis, será? Será que tinha gibis no Império Greco-Romano? Não, né? Comida, né? Outros produtos aí que eram de interesse da pessoa, tá? E daí que surgiu aquela expressão, né? Você não vale o sal que come. Não sei se já ouviram isso ou leram em algum livro, alguma coisa, mas é daí que surgiu essa expressão, né? Porque era uma moeda de troca na época do Império Greco-Romano. Agora, vamos puxar isso aqui. Falando de abundância dos elementos, o sódio e o potássio são relativamente abundantes, 2,6 e 2,4% em termos de terra, né? De crosta terrestre, juntando tudo, né? Então é bastante, porque a gente é um planetinha bem grande aqui no sistema solar. E as principais fontes, como eu já mostrei, são as marítimas e as minerais. E aqui a gente tem o exemplo de alguma delas. Curiosidade aqui é o salitre do Chile, né, que é o nitrato de sódio ou de potássio, ou misto, tá? O salitre, dizem, né, que ele é utilizado em restaurantes, inclusive os restaurantes universitários, para dar uma inchada, né? Você come a comida, uma quantidade pequena, e estufa, né? Aquilo incha na barriga da gente por causa do nitrato, justamente, tá? Que é um composto oxigenado e a hora que cai no nosso estômago no ácido ali, né? Ele dá uma saciedade mais rapidamente. Dizem, né? Só que o salitre já há relatos que faz mal para a nossa saúde. Então, quem acredita um pouco nessa lenda, eu não sei se é verdade, né? Isso, não tenho como provar isso, então eu não acredito em qualquer teoria de conspiração, a não ser que tenha alguma evidência aí, né? O que eu já vi é gente meio assim, né? Que acredita. Aí tinha colega minha na época da universidade que, eu não vou comer lá no bandejão porque tem salitre. Ai, eu passo mal. Desculpa os meninos, tá? Mas é que era uma menina enjoada. Não é o caso de todos, tá? Obviamente. Pelo amor de Deus, não vamos criar polêmica aqui. Mas é que era uma menina, né? Colega lá de turma, que eu não esqueço o enjoamento dela, que ela falava isso. Se era verdade ou não, eu não sei.
Eu, por exemplo, era um monstro, né? Continuo comendo absurdamente também, né? Hoje eu controlo minha alimentação, mas a quantidade que eu como continua grande. Então o pessoal falava Filipão do bandejão, porque eu fazia, né? Aquele bandejão que vocês devem ter um colega assim também. Nesse momento vão lembrar dele e dar risada. E falando em universidade, eu vou colocar um vídeo, pessoal, para vocês lá no AVA, que é dos ex-alunos lá da minha universidade, né, da Unesp de Araraquara, onde eu me graduei, que estão na indústria hoje. Então estão em grandes indústrias aí, como a Nestlé, por exemplo, e são chefs, né? E lá eles falam um pouco sobre o mercado de trabalho hoje. Eu acho válido, né? Essas conversas assim paralelas eu sempre tenho com os colegas de vocês, né? Com os discentes, porque sim, eu me preocupo, né? Eu quero que vocês cheguem lá, né? Trabalhem em grandes empresas aí e tudo mais. Mas vocês vão ver, inclusive, né? Eu acho que é comentado, não lembro se foi nesse vídeo ou outro, que o pessoal, né, às vezes fica cômodo, né? Ah, eu vou ficar aqui perto da minha família, tal. Eu, nesse momento, estou a mais de 1.000 quilômetros da minha família. Eu não tenho ninguém aqui, né, em Cuiabá. Ai, que triste. Não, não é para isso, tá? É só para mostrar. A gente tem que ir atrás de emprego, né? Tá cada vez mais difícil, né? Não é fácil. E a gente tem que ir, né? Se você quer trabalhar numa grande empresa, né? Então vá atrás, né? Inclusive eu viajei recentemente aí nas minhas férias, eu passei em frente à Nestlé, unidade de Araras, creio que foi de Araras, e putz, é enorme a planta lá, muito legal. E tem um dos colegas que trabalha lá. Esse final de semana a gente teve um encontro dos ex-alunos da Unesp de Araraquara. E aí, dentre os eventos que rolaram, que foi online, né, a gente não pôde fazer presencial esse ano, teve essa palestra, então eu vou compartilhar com vocês também no YouTube, tá? Quem quiser assistir, eu acho que é válido que eles dão algumas dicas lá de carreira, de entrevista, é muito válido. Bom, propriedades do grupo. A configuração eletrônica aqui está errado. Parece que eu corrijo esse slide e é um fantasma do passado que volta sempre. É NS1, tá, pessoal? Vai ser sempre S1 porque é bloco S, grupo 1. Lembre-se, né? De como a gente obtém configuração eletrônica através da tabela. Teve gente que fez ainda um S1, 2 S2. Não, tá? Eu quero abreviado. Daqui para frente quero que vocês aprendam a fazer configuração abreviada. Então aqui vai ser NS1. Vai variar, claro, o período de 1 a 7, mas vai ser sempre S1. A gente tem baixas energias de ionização, gravem bem isso, essa é a principal propriedade do grupo. A gente já viu lá na revisão de propriedades periódicas isso, e aqui a gente vai constatar qual a importância disso. Então, é relativamente baixo, né? Então, a energia de ionização do sódio aqui, segundo elemento do grupo, em torno de 500 kJ/mol, é bastante, né? Parece sim, ser um número razoável. Mas a gente já viu que a energia de ionização vai aumentando, né? Conforme a gente vai perdendo aqui esses elétrons, porque fica mais difícil, né? A gente retirar elétrons, ou seja, requer mais energia conforme a gente vai ficando com os elétrons mais próximos do núcleo, ou com um menor raio atômico aparente. Lembre-se que o raio iônico de um íon positivo ele é menor do que o de um íon neutro. E aí isso requer uma maior energia. Era uma das questõezinhas lá que alguns acertaram, tá? Muitos erraram, muitos copiaram, tá? Não fiquem copiando as minhas respostas, que lá são as minhas respostas, isso é plágio, tá? Vale citar. Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, para que eu realmente tenha certeza que vocês captaram o conteúdo. Altos pontos de fusão, né? Claro que a gente pode falar, por exemplo, de um elemento metálico aí, mas é principalmente dos compostos e principalmente, né, ainda mais principalmente, dos sais, que eu já citei aqui, que são os principais compostos do grupo, né?
eles não ocorrem na forma elementar, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é que não ocorre na forma elementar ever, tá? A gente tem o sódio metálico, por exemplo, ele é obtido através de um processo, né? Mas o que eu quero dizer com não ocorre na forma elementar? Isso quer dizer que eles vão ocorrer na forma iônica, porque baixa energia de ionização. Então lá no mar, por exemplo, a gente vai ter naturalmente íon sódio e íon potássio, que são dois do grupo 1, e a gente vai ter outros íons lá, cloretos, por exemplo, que vão formar o sal, ok? Então, eles ocorrem principalmente na forma iônica. Seria outra maneira de a gente escrever isso, tá? Então, dentre as propriedades do grupo 1, os elementos do grupo 1 ocorrem principalmente na forma iônica. Seria outra maneira de a gente escrever isso. Certo? Vamos em frente. Aqui. Isso são as propriedades periódicas do grupo, tá? A gente tem a tendência periódica aqui do grupo 1. O raio atômico aumenta conforme a gente desce no grupo e a energia de ionização diminui. Por quê, pessoal? Eu vou dar um segundinho para vocês pensarem sobre isso. E aí? Vocês podem pausar o vídeo também e pensar. Até dar uma coladinha lá, porque a gente está aprendendo aqui, né? É um momento de estudo, justamente. O raio atômico aumenta, pessoal, porque a gente está aumentando o número quântico principal conforme a gente desce no grupo, tá? A gente vai ter N's cada vez maiores. N igual a 1 para o lítio, N igual a 2 para o sódio e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter níveis eletrônicos cada vez mais distantes do núcleo, o que leva a um aparente raio atômico maior, tá? Já que a gente não pode determinar exatamente porque se trata de uma dimensão muito pequena. A gente pode estimar somente o raio atômico, como eu também falei lá na nossa revisão. E a energia de ionização vai diminuir. Então, alguns de vocês, lá na resposta daquele exercício lá, que tinha o sódio 2+, sódio e flúor, fizeram essa relação. Parabéns, né? Justamente a resposta ideal era essa. Por quê? Existe uma relação entre os dois. Conforme eu tenho níveis eletrônicos cada vez mais distantes do núcleo, né, eu vou tendo uma atração cada vez menor por esse núcleo. Porque a distância está aumentando, né? O núcleo a gente tem cargas positivas e o elétron uma carga negativa. Então, força de atração eletrostática. Se eu tenho camadas cada vez mais distantes do núcleo conforme eu aumento o N, o número quântico principal, isso quer dizer que a energia necessária para retirar esses elétrons cada vez mais distantes será menor. Simples assim, tá? Tem gente que se confundiu também nos conceitos aí, acabou explicando de forma errada, assim, se enrolou, misturou com ligação química. Então tomem cuidado com o que escreve, tá? Coloquei lá na observação de quem errou, mas estou mostrando para todos agora. Não vou citar o nome, claro, eu nem lembro na verdade. Mas, né, o que vocês escrevem é responsabilidade de vocês. Então tomem cuidado, tá? Bom, aqui a gente tem justamente aquela questão do NS1 que eu falei. Então, N2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a gente vai aumentando o N, o número quântico principal, mas isso é sempre S1 a configuração. Aqui a gente tem os números atômicos, que vão aumentar também. E aqui o ponto de fusão, tá? Ah, sim. Entalpia de ligação. Então aqui é metal-metal, notem que está escrito na tabela. Essa tabela é retirada do livro da Catherine Housecroft, esqueci de citar a referência, mas tudo bem. Livro da Catherine Housecroft, estou declarando aqui, créditos para ela. Então a distância de ligação
notem, né, a distância não, a entalpia de ligação, a energia necessária para quebrar a ligação vai ser cada vez menor. Porque você vai ter, né, os raios atômicos cada vez maiores. Tá? Se eu tenho um raio atômico maior, né, isso quer dizer que os elétrons e valências estão mais distantes do núcleo, como a gente acabou de dizer. Então, os núcleos vão acabar ficando mais afastados, porque você vai ter ali, lembre-se daquela lá na revisão que eu citei, você vai ter na ligação química, né, a interação entre os elétrons e valências, vai ser o limite ali do átomo, tá? Então, você vai ter, quando você tem, aliás, raios atômicos cada vez maiores, esses elétrons valentes vão necessitar de uma energia menor, né, para quebrar essa ligação, né? A mesma energia que foi colocada para formar a ligação vai ser a energia necessária para quebrar essa ligação. Princípio da conservação da energia, tá? Deixa eu colocar uma imagem aqui para melhorar isso. Lembram dessa imagem aqui, pessoal, que a gente viu lá na aula de hidrogênio, né? Lá, né? Parece que faz tempo, não faz tanto tempo, né? Os átomos eles vão se aproximar numa ligação química, vão chegar numa distância ideal, que é justamente a distância do comprimento de ligação e da energia necessária para essa ligação, que é aquele valor que está lá na tabela. Então, se eu tenho um átomo pequenininho, né, concordam que o núcleo vai estar mais perto do que se eu tiver um átomo grande? Né, essa superfície limite não vai estar mais longe, né, do núcleo. E é justamente aí que a gente vai trabalhar. A gente sempre vai trabalhar com os elétrons de valência. Outra confusão que o pessoal fez lá naquele exercício do sódio 2+. A gente não vai perder prótons numa ligação química. A gente só vai ter mudança na estrutura eletrônica. A gente só vai mexer no núcleo em reações nucleares, né? Então é outra parada, tá? Que a gente não vai trabalhar nesse momento, nesse curso aqui, tá? Então, se a gente tem um átomo pequeno, esses núcleos vão estar mais perto. Se a gente tem um átomo grande, né? Isso vai aumentar cada vez mais. A superfície limite vai aumentar. Então, a energia necessária para eu quebrar essa ligação desses elétrons que estão cada vez menos ligados ao núcleo vai ser menor, certo? Então é por isso que a energia ali de ligação, a entalpia de dissociação, vai ser menor. Isso é, né, esse é o raciocínio. Espero que tenham entendido. Se não, né, tirem suas dúvidas lá comigo que eu tento trabalhar isso de uma outra maneira. E o que mais a gente tem nessa tabela aqui? A gente tem pontos de fusão e ebulição, tá? Então, nessa segunda parte aqui, notem que os pontos de fusão, eles não são valores tão altos, mas são razoavelmente altos. Peguem o ponto de fusão da água, por exemplo, 0 graus, tá? Então, eles são relativamente altos. Aqui a gente está falando da forma elementar, né? Que vai ocorrer principalmente em metais, tá? Mas o ponto de fusão das substâncias iônicas, dos sais são formados, é bastante alto também, porque a ligação de caráter iônico, ela tem uma entalpia de ligação muito alta também. Aqui, primeira, segunda energia de ionização. Lá nas propriedades periódicas eu chamei a atenção que acontece, né, quando a gente retira um elétron de um íon já formado, que seria a segunda energia de ionização, que foi o que eu perguntei lá no exercício, né, do sódio 2+. Então aqui de novo a gente vê a diferença absurda de valores. É possível formar um íon sódio mais? É. Mas você vai ter que fornecer uma energia muito grande, porque você está retirando um elétron de um átomo que já é menor, né? Que já tem elétrons mais próximos do núcleo. Isso faz com que a energia aumente muito, tá? Então, tem a questão de camada eletrônica fechada, que eu chamei lá a atenção também, né? Que você tem uma camada eletrônica mais estável. E a retirada desses elétrons fica um pouco mais difícil.
Mas façam a relação do raio atômico e da energia que fica um pouco mais claro. Eu acho que talvez por isso vocês tenham se confundido um pouco, terem colocado ligação no meio, alguns de vocês, tá? Não é isso, tá? É mais a questão aí da energia e da distância dos elétrons ao núcleo. E aqui o raio atômico metálico e iônico, né? Que vai aumentando conforme a gente aumenta o número quântico principal, né? Então essa tabela aqui é uma continuação dessa, né? A gente tem os elementos na ordem de aumento do número quântico principal, né? Então períodos de 1 a 7, tá descendo ali no grupo 1, né? E aqui a gente continua essa tabelinha aqui, tá? Então a gente tem essas duas informações e o tal do potencial de redução. Lembre sempre, né? Potencial de redução, né, do elemento. Isso quer dizer que se você tiver dois elementos e o sódio, né, ou qualquer elemento do grupo 1, tiver um potencial de redução maior, ele vai se reduzir, né? E o outro elemento vai se oxidar. Então, um elemento tem um potencial de redução maior, né? Ele pode tanto oxidar quanto se reduzir. Vai depender do que? Do outro carinha, né? Do outro elemento. Se ele tiver um potencial de redução maior, então quem se oxida é esse. Quem tem o maior potencial de redução é quem vai se reduzir. Tá? E o potencial de redução é o padrão. Então a gente tem essa bolinha aqui que indica valores padrão. Então, aí a gente vai ver aqui, durante os exemplos de aplicação, que o sódio, às vezes ele se reduz e às vezes ele se oxida. Aí você fala, vixe, e agora? Me confundi. Porque ele tem maior potencial de redução. Mas ele vai se oxidar? Sim, ele pode se oxidar. Vai depender do outro. Lembrem-se que uma reação de oxidação, como eu falei na aula experimental, ela sempre ocorre em pares. Por isso chama reação de oxirredução. Você vai ter sempre um par de elementos no qual um se oxida e o outro se reduz, né? Quem que se oxida e quem se reduz? Porra, né? Que eu coloquei lá. Perde, oxida. Perde o quê? Elétrons. Quem perde elétrons se oxida. Quem recebe elétrons se reduz. Acertei, né? Isso que é o acrônimo aí de porra, né? Que é uma palavra feia, mas serve justamente para a gente lembrar aí. E dizem, né? Tem um amigo meu que mora em Salvador, dizem que lá porra é vírgula, né? Tudo eles falam porra. Então já deixou de ser palavrão. Não sei até que ponto que é verdade, tá? Mas talvez algum de vocês aí possa confirmar. Não sei a origem de vocês, mas esse meu colega mora em Salvador. Até ele tem falado bastante quando ele vem, não pra casa também, mas a gente se encontra lá no interior de São Paulo, que ele é de lá também. Bom, e aqui, né, o porquê, não, ou aliás, a consequência desse alto potencial de redução. Processos eletroquímicos. Então, como eu falei, lá em processos químicos vão ter um capítulo do Schreve lá, que normalmente é a bibliografia, só de indústria eletroquímica, tá? E a gente vai ver alguns exemplos justamente para eu trazer, né, a relação da química com a engenharia que vocês vão utilizar durante o curso. Mas a gente vai ver depois com mais detalhes. Solubilidade e hidratação. Lá naquela tabelinha também, é uma tabela enorme, tá? Ela é meia página, assim, da Catherine Housecroft. Depois vão poder ver nos livros aí. Entalpia de hidratação, né? E energia livre de Gibbs hidratação. Entalpia, entropia e energia livre. Esses três aqui é a trindade da termodinâmica, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque se vocês estão seguindo o fluxo aí do semestre, dos semestres, né, da nossa grade, muitos não viram termo ainda, tá? O que é importante aqui é que a gente vai ter uma relação aí da termodinâmica com alguns processos químicos. Então, inclusive a solubilidade e a hidratação.
O que vem a ser hidratação? Já vou mostrar a seguir que tem a ver com o processo de solubilização. Mas por enquanto, né, esses valores aqui indicam que a maioria dos sais e metais alcalinos ocorre na forma anidra, não hidratada. Isso quer dizer, gente, que a gente não vai ter sais, né, hidratados. O que é um sal hidratado? Sulfato de cobre, por exemplo. A gente usou lá na geral. Ah, eu não fiz geral ainda. Eu já disse que você não deveria estar aqui, né? Mas, né, eu não posso impedir. Quem fez geral, deveriam todos ter feito geral. Lembra-se que a gente teve uma prática de cristalização de sais. Um sal azulzinho, bonito, né? Era o sulfato de cobre penta-hidratado. Isso quer dizer que essa água aqui, ela faz parte do composto químico. Ela está ligada aqui ao cobre. A gente vai falar mais sobre isso lá quando a gente vê os metais de transição, no final do curso, tá? Mas por enquanto saibam que essa água não é a água que a gente colocou ali para dissolver o sal. No mesmo experimento, né? A gente dissolveu em água quente, depois a gente recristalizou, né? Não essa água. Essa água aqui ela faz parte do composto, tá? Da fórmula química aqui. Os metais alcalinos não vão ter essa estrutura, tá? Vão ocorrer sempre na forma anidra, que é a forma sem águas de hidratação, sem águas ligadas ali. Isso ocorre devido a baixa densidade de carga, raios atômicos grandes e carga baixa. A carga do grupo 1 vai ser sempre mais 1, também chamado estado de oxidação. Porque todos estão no grupo 1, tem um elétron na camada de valência, eles vão perder esse elétron com uma certa facilidade e vão formar íons monopositivos, né? Íons mais 1. Os raios atômicos vão ficando cada vez maiores e isso faz com que a nuvem eletrônica disperse essa carga, né? Se você tem um átomo que tem uma única camada, lembra aquele brinquedinho? Tá aqui agora que eu mostrei, né, das camadas eletrônicas? Se você tem uma camada, vamos fazer a mágica da edição aqui. Aqui, peguei agora. Tá, o brinquedinho lá que eu mostrei na nossa revisão de propriedades periódicas, tá? Se eu tenho uma camada, né? Então, a gente vai ter uma atração pelo núcleo, né? Que vai ser, então, minha mão. Tá? Então, a gente vai ter uma certa atração aqui. Se a gente tem duas camadas, né? Pensando em 3D, a gente vai estar mais longe do núcleo, né? Então, os meus elétrons de valência, eles vão estar mais longe do núcleo. O núcleo é minha mão que eu estou segurando esse primeiro aqui, tá? Esse daqui. Se eu tenho uma outra camada aqui, ela está mais distante da minha mão, está menos presa ao núcleo, está necessitando uma menor energia para perder esses elétrons aqui. Tá? É isso que eu quero dizer com baixa densidade de carga. Quanto maior meu raio atômico, eu vou ter níveis eletrônicos cada vez mais distantes. Eu vou ter um aumento do número quântico principal, certo? Se eu tivesse uma terceira camada ainda, né? Eu vou ter, então, mais distante do núcleo ainda, né? Então, eu vou ter esse verdinho aqui, a gente tem 3 camadas, tá? Isso faz, então, com que a minha nuvem eletrônica esteja cada vez mais dispersa, cada vez mais longe do núcleo. Tá? Isso que é a baixa densidade de carga que eu quero dizer aqui. Espero que esteja claro já nesse momento, né? Se tem dúvida ainda, tirem suas dúvidas, tá, pessoal? Não deixem passar, porque a avaliação está chegando, o semestre está rodando. Se vocês entenderem essas propriedades fundamentais, vocês vão muito bem no curso, eu garanto para vocês. Agora, dissolução. Eu queria trazer a diferença entre hidratação, que é o processo de formação de um sal hidratado, da água fazendo parte da fórmula de um composto, da estrutura de um composto químico, e a solubilidade, né? A dissolução. Então, quando a gente coloca um sal em água, aqui esse roxo e verde é o cloreto de sódio, né? O sódio é representado pela carga positiva, as bolinhas roxas aqui,
e o cloro pelas cargas negativas. Quando a gente coloca em água, a gente sabe que ocorre a dissociação, desde que a gente aprende química lá no ensino médio, né? Sódio mais e cloro menos. E por que acontece isso? Porque a água é um composto polar. Ela tem cargas parciais negativas, o oxigênio no caso, e cargas parciais positivas, os hidrogênios. Essa água ela vai chegando perto aqui de um pedacinho de sal, de uma célula unitária de sal, de um cristalzinho de sal, e ela vai chegando, colando ali, vai chegando perto desse sal. E aí vai ocorrer a atração da parte negativa pela carga parcial positiva, já que são pontos de hidrogênio, lembra? A gente já falou sobre isso lá na aula de hidrogênio. E a gente vai ter a parte negativa atraindo os íons sódio. Isso faz com que a estrutura do sal quebre, né? E a gente não tem mais uma célula unitária formada por ligações iônicas, e sim íons dispersos na água. É isso que ocorre durante o processo de solução. Cada vez que a gente joga sal na água, é isso que está acontecendo. Isso não ocorre, por exemplo, com o etanol, né? Então o etanol aqui seria essa molécula com hidrogênio, é o branco ainda, oxigênio, vermelho, o preto é o carbono, e a gente tem 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Acho que aqui dá para ver um pouco melhor nessa imagem aqui, tá? CH3OH. Então a gente tem um grupo OH em vermelho e branco e o CH3 aqui, carbono e 3 hidrogênios. Esse é o metanol, na verdade, não é etanol. Metanol, tá? Quando a gente coloca metanol em água, o metanol ele vai continuar, né, na forma molecular. Você não vai ter a quebra dessa ligação aqui. Porque a gente tem uma parte aqui que ela não é muito polar, que é o carbono, tá? Aqui a gente tem íons, então você vai ter a solubilização. Isso eu só quis trazer para mostrar a diferença entre hidratação e solubilidade, tá? A solubilidade ou a dissolução de um sal é esse processo aqui. A hidratação é outro. Eu coloquei porque quem pegar o livro para estudar, né, vai ver lá essas questões aqui termodinâmicas e falar, nossa, o que é hidratação? Vai pensar logo que é a água, né, entrando ali, hidratando, né, porque a gente acaba utilizando isso no português dia a dia, né? Ah, tá desidratado, toma água, né? Vou hidratar aqui esse negócio. Então, não é, tá? Cuidado que na química é um pouco diferente. Você vai ter compostos hidratados, que a água faz parte do composto, e você vai ter a solubilização, é outra coisa. E eu também trouxe isso aqui porque os compostos do grupo 1, os sais, a maioria são solúveis em água, tá? Porque você tem uma ligação iônica muito forte. Quando a gente coloca em água, acaba tendo a dissolução por essa interação aqui, que inclusive tem uma termodinâmica por trás também, tá? Termodinâmica de dissolução. Esse processo é energeticamente favorável. Por quê? Forças intermoleculares que têm energias parecidas, tá? Então, ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, e ligação iônica. Essa é a força intermolecular mais forte e essa é a ligação mais forte. A energia aí combina. Agora, quando a gente tem força intermolecular muito fraca, como pontes de Van der Waals, né? Aliás, pontes não. Fugiu o nome agora. Interações do tipo de Van der Waals, né? Interações fracas, de polo induzido, a gente não vai ter dissolução. A gente vai ter o metanol aqui só disperso ali na água, né? Vai acontecer uma dispersão ali, mas não ocorre a dissolução, não ocorre a quebra da ligação, tá? É isso que eu quis trazer também para reforçar um pouco esse conceito. Quem ainda tem dificuldade em entender força intermolecular, tem um capítulo do Brown lá dedicado só a isso, tá? Vai lá e dá uma revisada. Ah, tá. Esse processo aqui chama-se de solvatação, tá? Então, esse processo da água se aproximar, se ligar aos íons e quebrar essa ligação iônica, chama solvatação. Aqui a questão dos centros de cores que eu falei. Já que a gente está falando de sal, de dissolução de sal,
Os sais do grupo 1 eles são brancos, tá? Mas tem o que a gente chamaria de exceções aí com muitas aspas, que são sais que têm elementos do grupo 1, como sódio, potássio, né, nesses dois aqui, só que não são sais que só têm elementos do grupo 1. Quando a gente tem só elementos do grupo 1 e um contraíon, como o cloreto de sódio, os sais são brancos. Quando a gente tem lá o sal do Himalaia, a gente vai ter cobalto, por exemplo, que é outro metal transição, por isso que ele é rosado. E aqui a gente tem outros exemplos de cores. Isso ocorre porque as transições eletrônicas, metais de transição, elas vão ocorrer na região do visível. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético da luz, então a gente tem as várias formas de radiação da luz, micro-ondas que a gente utiliza lá, né, para esquentar comida, o rádio que a gente ouve ou ouvia antigamente, hoje nem tanto, infravermelho, né, que eu já citei, inclusive uma técnica analítica, e o visível, que é justamente a faixinha pequena aqui do espectro eletromagnético da luz, de 400 a 750 nanômetros, que é a única coisa que a gente enxerga realmente, né, com os nossos olhos, que os nossos olhos são capazes de captar. O infravermelho, né, outro exemplo é o controle da televisão, né, você vai ligar, a gente não vê a radiação, a gente sabe que a TV liga, né, mas a gente não vê essa radiação, porque não cai na região que os nossos olhos captam. E ainda dentro dessa pequena região, os nossos olhos têm uma tendência a enxergar mais o verde e o azul, tá? As outras cores um pouco menos. E aí a pessoa que é daltônica, ela tem dificuldade de identificar mais ainda, de diferenciar as cores, tá? Isso é uma condição, né, que é genética, né, que está dentro da pessoa já. E os compostos grupo 1 são brancos, porque as transições ocorrem no ultravioleta, que é essa região do lado do visível aqui. Tá? É uma região que os nossos olhos também não captam. Então a radiação do Sol ela tem muita ultravioleta, né? Muita radiação ultravioleta, que inclusive uma delas é nociva à nossa pele, né? Então a gente não enxerga essa radiação. E o que os nossos olhos veem é o que a luz permite que veja, né? A luz solar, a luz natural, a luz artificial, como essa lâmpada aqui do meu quarto, ela vai incidir sobre o objeto, o meu copo de hoje, né? Azul, né? Do Capitão América. Bate aqui a luz e eu estou vendo azul porque é o que não foi absorvido pela luz, tá? Então, o pessoal que trabalha com ótica tem um cientista famoso da ótica, aí, um indiano, que ele fala que o mundo ele é muito mais colorido do que a gente vê, porque a gente enxerga só essa faixa pequena aqui da luz, tá? Outra exceção que a gente vai ver cores com os sais do grupo 1. Teste de chama. Quem já fez química analítica, né, já talvez tenha feito isso no laboratório. A gente pega um sal, coloca em um fiozinho metálico ali e põe numa chama. Aqui a gente vai ter outra questão, né? A energia fornecida pela chama, pelo calor da chama, permite que as transições ocorram na região do visível. São transições eletrônicas, tá, gente? Tudo isso que eu falei transição, você tem um estado fundamental, excitação, né, para um estado excitado, que eu vou chamar de A estrela aqui, absorção da radiação, né, seja ela na forma de calor ou na forma de luz, e depois eu tenho emissão de fótons, né, que vão cair em uma dessas regiões aqui do espectro eletromagnético da luz. No grupo 1, normalmente vai cair na região do UV, que a gente não enxerga, mas quando eu tenho metais de transição juntos ali no composto, a gente vai ter transições na região do visível. Por isso que esses compostos são coloridos. Aqui no teste de chama, a gente vai ter excitação para níveis que têm uma energia maior, né? Então, o ultravioleta aqui, ele está numa condição de radiação menor e ele vai transitar para o visível. Ele vai ser excitado para uma região de maior energia que é no visível. E a hora que esses fótons voltam para o estado fundamental,
eu vejo uma coloração na chama. Tá? Então, se pegar o sal que é utilizado aqui, nesses testes, são todos sais brancos, porque são sais do grupo 1. No entanto, eles ficam coloridos na chama pela energia fornecida pelo calor da chama, que faz com que essas transições ocorram na região do visível. Tá? Isso é muito importante, tá? Prestem bem atenção. Agora, quando a gente enxerga o sal colorido naturalmente, é porque não tem só elementos do grupo 1. Provavelmente tem o metal de transição, como no sal do Himalaia que a gente tem utilizado na nossa culinária. Certo? Então, sais do grupo 1 brancos. Se eu tiver um outro elemento, acabam tendo elementos do grupo 1, mas essas cores se devem aos outros elementos. Tá? Se eu tiver só grupo 1 e um contra íon, como o cloreto, no caso do cloreto de sódio, eu vou ter um sal branco. Pode ocorrer ainda, né, num teste de chama, por exemplo, uma coloração, mas é porque a gente excitou os elétrons para chegar na região do visível, a região que os nossos olhos enxergam. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, postem lá no nosso fórum. Agora falando da parte boa, né, principalmente para vocês, que são os processos industriais envolvendo elementos do grupo 1. O primeiro é o processo Down, um processo clássico industrial aí, né? Ele é bem conhecido já, que vai produzir o sódio metálico. Lembrem-se que eu falei lá atrás, esses elementos não ocorrem na forma elementar, né? Dos metais de transição, por exemplo, que eu acabei de citar, você vai ter um ferro, você vai ter um cobre na natureza, né? Aqui não. O sódio metálico que a gente utilizou lá no experimento, né? Na primeira aula experimental, ele é produzido de forma industrial, de forma artificial, né, pelo homem. Então, a gente vai ter aqui, né, a reação, que é uma reação eletroquímica. Como eu disse, tem uma interface muito grande entre grupo 1 e eletroquímica. Aqui a gente tem uma cuba eletrolítica, que é um processo não espontâneo, né? E a gente tem sempre duas reações, reação do cátodo, reação do ânodo. Outro trava-língua aí para vocês lembrarem, né? Cátodo reduz, ânodo oxida, depois eu vou corrigir aqui, vamos corrigir já, com a mágica da edição. Pronto, cátodo reduz, ânodo oxida, acertei. Tá, isso tá lá na minha aulinha lá de eletroquímica também, para ajudar quem nunca viu isso na vida, tá, entender o que significa. Redução é o processo de diminuição do número de oxidação. Vão ver lá nessa aula que tem algumas regrinhas. Quando a gente tem um íon, fica fácil, porque o número de oxidação é a própria carga do íon. Então, o número de oxidação do sódio aqui é mais 1 e passa a ser 0 quando ele está aqui inicialmente no estado líquido, que depois ele vai solidificar. Tá? Quando a gente não tem nada junto do elemento, o estado de oxidação é 0. Então, a gente está tendo uma diminuição do número de oxidação, de 1 para 0. E no cloro, a gente tem menos 1 inicialmente e vai para cloro 2, que também não tem estado de oxidação. Substância simples, estado de oxidação é 0. Então, a gente está aumentando de menos 1 para 0. Né? Então, você tem aumento do número de oxidação, você tem oxidação. Se você tem redução ou diminuição do número de oxidação, a gente tem redução. Né? Fica fácil lembrar. Redução é redução do número de oxidação ou diminuição do número de oxidação. E essas reações aqui são as semi-reações eletroquímicas. Você sempre vai ter que ter uma reação de oxidação e uma de redução. E esses nomes aqui é a linguagem eletroquímica. Tá? Então, o cátodo é o eletrodo, que você vai ter que aplicar uma diferença potencial. Lembre-se lá na aula experimental que eu dei o exemplo lá do meu conhecido, né? Que ele faz eletrólise para recobrir metal. Né? Ele tem uma cuba que é um tanque lá. Aqui a gente vai ter um reator enorme lá na indústria, tá? E os eletrodos, né, vão ser colocados. Aqui são eletrodos de ferro, tá? E um ânodo de grafite. A gente vai ter o cátodo de ferro e o ânodo de grafite.
Não se preocupe com esses detalhes, tá? Eu só estou falando porque tá ali, né, para vocês não ficarem com a informação muito vazia, né? Mas isso é o processo, né? Esse processo tem mil anos aí, sei lá quanto tempo já tem o processo Down, né? Quando ele foi inventado, vamos ver aqui. Pessoal, não achei aqui a informação, mas é um processo bem antigo, tá? O processo Down, ele tá bem estabelecido, não é nada novo na indústria. E aí a gente vai ter, então, semi-reação aqui do Cato, na verdade é semi-reação, né? A gente vai ter semi-reação porque são duas meia-reações, né? Vai ter que ter uma reação do Cato, uma do ânodo, alguém vai oxidar, alguém vai reduzir, e aí a gente vai ter a reação total, que é essa de baixo aqui, tá? Então, no final, o que vai acontecer? Redução do sódio. Por quê? Nesse caso aqui, ele tem o maior potencial de redução. A gente tem tabelinhas, né, de potenciais de redução, como eu falei lá, que meu conhecido utiliza, e a gente vai saber quem vai se reduzir é quem tem maior potencial de redução. Normalmente vai ser o sódio, mas a gente vai ver um caso que ele se oxida, tá? Que o outro elemento vai ter maior potencial de redução. Aqui, detalhes do processo. A gente coloca sódio fundido, né? Então, o sólido aquecido, né, numa temperatura alta, ele fica ali no estado semilíquido, não é uma solução, né, é um sódio fundido, né, como um queijo, requeijão, né, um queijo fundido, fica aquele estado ali meio pastoso, tá? A gente vai ter o sódio colocado aqui, vai aplicar uma diferença potencial nos eletrodos, vai ligar ali na tomada, tá? Basicamente é isso, com algumas aspas aí, vai fornecer uma energia para que a reação ocorra. Ela não é uma reação espontânea. A eletrólise ela nunca é espontânea. A pilha é um processo espontâneo, tá? Você faz o contrário. Você usa uma reação química para produzir energia. Aqui você fornece energia para que a reação química ocorra. E os produtos, então, após aplicar essa diferença potencial, essas reações vão ocorrer e se forma o sódio no estado líquido e o cloro no estado gasoso. Tem que haver separação dos dois, tá? Então, na verdade, do cloro gasoso, Cl2+, cloro, então, 2+, e sódio para evitar a formação do cloreto de sódio, tá? Como eu disse, é um casamento que funciona ali. Se você deixar os dois juntos, eles vão voltar a formar cloreto de sódio, que é a nossa matéria-prima aqui, tá? Adição de cloreto de cálcio para reduzir a temperatura. Isso daqui é só um detalhe para vocês irem se acostumando com essas questões, né? Quem não fez processo ainda, processos químicos, né? Então, ela passa de 870 dos 1073 Kelvin, que seria somente com cloreto de sódio. Isso são detalhes. O que importa para mim aqui? Essas reações, tá? Essas semi-reações. É importante que vocês saibam, né, o que está acontecendo. Sódio mais ganha elétron, né? Recebe, reduz, né? Então ele reduz, recebendo um elétron. E aqui a gente vai perder elétrons, então do lado dos produtos da reação, justamente, que a gente está perdendo elétrons, né? E oxidando, passando do estado -1 para 0. E a reação total vai ser a soma dessas duas. A gente tem que multiplicar por 2 aqui para igualar o número de elétrons. Está lá no materialzinho de eletroquímica, isso também. A gente tem que multiplicar por 2 e ter a reação total aqui, tá? Então, basicamente é isso. Então, o sódio vai reduzir no processo Down. O lítio e o potássio são produzidos de forma semelhante, tá? Na forma metálica. Agora, outro processo, outra indústria importante, é a indústria de cloro e álcalis, né? Álcali é a soda cáustica, né? Que o pessoal costuma utilizar no dia a dia para desentupir pia, por exemplo. Talvez já tenham feito isso em casa, né? A gente tem vários tipos de célula, né? A célula de mercúrio, quando a gente ouve mercúrio já dá até um arrepio, porque nos anos mais recentes a gente sabe que esse é um elemento muito tóxico,
mas antigamente eles utilizavam um eletrodo aqui, né, um cátodo de mercúrio. Entrava salmoura, aí sim uma solução de sal, saía o cloro e o sódio era produzido aqui, né? Então, como vazava mercúrio, eles recirculavam para evitar, né, o vazamento. Mas a gente sabe que ocorre e isso causa danos ao meio ambiente, tá? Então, não se preocupe com isso, não é uma aula de processo daqui, tá? O que é importante para mim são as reações que ocorrem. Então, vou mostrar agora uma diferença fundamental na produção de hidroxódio, que é o álcalis, né? E cloro, que é outro tipo de indústria. Então, aqui a gente viu sódio metálico, é uma indústria relacionada ao grupo 1. E agora a gente vai falar de produção de hidróxido de sódio. 3 maneiras de fazer isso. Célula de mercúrio. A reação vai ser, então, oxidação do sódio. Notem que ele sai de 0 para mais 1. Tá? E o cloro que vai, no caso, reduzir de menos 1 para 0. Aliás, o sódio vai oxidar e o cloro ele vai passar a reduzir. Tá? Então, você tem duas reações aqui. A reação na câmara primária e a reação na câmara secundária. Que aí são detalhes, a gente não vai entrar em detalhes. O que eu queria mostrar aqui, que é importante para nosso curso, é sódio oxida aqui. No processo Down, o sódio reduz. Guardem bem isso, tá? Essa que é a diferença da produção do sódio metálico e a produção de hidróxido de sódio. Tá? Outra célula. Então aqui é célula de mercúrio. Isso daqui para mim sempre lembra aquela imagem do Matrix, né? Daquele filme clássico. Quem não assistiu ainda, assista, obrigatório. Tá? Um dos melhores filmes de todos os tempos. Então cada célula, vocês vão poder olhar no slide bem de pertinho aí depois. Cada pedacinho desse é uma célula de mercúrio. Tá? Tem duas câmaras, câmara primária e secundária. Cada uma tem mercúrio. Imagina o tanto de mercúrio que tem aqui. Vocês acham que nunca vai acontecer um vazamento? Vai. Tá? E esse é o grande problema da indústria de produção de hidroxódio utilizando célula de mercúrio. Passaram a utilizar outros processos, como a célula de diafragma. Também tem uma solução de cloreto de sódio, agora é uma solução, não é o sal fundido. Ocorre a reação eletroquímica aqui, e aí você vai ter então a formação de sódio e hidroxila, que vão se juntar, porque um é positivo, o outro é negativo, formando uma solução de hidroxódio que é chamada de licor. Tá? Isso depois é concentrado e vendido. Importante aqui, reação do ânodo. Cloreto vai menos para cloreto zero. E a água aqui, né, que vai reduzir. Aí você fala, e o sódio? A gente está falando do grupo 1? Estamos. Mas o sódio ali é o que a gente chama de íon espectador, né? Espectador. O que é um telespectador? É alguém que assiste televisão. Um espectador, ele está ali só esperando, né? O sódio ele vai ser colocado na matéria-prima, no cloreto de sódio. E ele vai ficar ali. Quando a gente coloca isso, quando a gente na verdade já tem uma solução aqui, a gente acabou de ver que vai formar íon sódio e íon cloreto. O sódio está ali. Ele vai passar através desse diafragma, que é como uma membrana ali, é uma membrana porosa, para o outro lado da reação, que vai formar os íons hidroxila, que é essa reação do cátodo aqui. A gente tem duas câmaras separadas, assim como no primeiro processo, né? Só que aqui não tem mercúrio, tá? Então a gente vai formar o hidróxido, ou a hidroxila nessa segunda reação aqui, a água formando hidroxila. A água já está presente na matéria-prima também. Então, ó o barateamento do negócio. Lá você tem que fundir o cloreto de sódio para colocar como matéria-prima. Ou comprar ele fundido. A grana
a mesma, enfim, aí tem que analisar o custo-benefício, claro, né? Mas vai ter uma grana envolvida. Aqui não, é solução de sal, tá? É a matéria-prima, é barato. Então, colocou aqui, pode inclusive pegar do mar. Colocou aqui, vai ter a migração dos íons sódio para esse lado do cátodo aqui, que produz hidroxila, e aí no final vai formar hidróxido de sódio, tá? E gás cloro também se forma, né? Nessa primeira parte aqui. O cloro vai oxidar então, né, para cloro 2, que é o cloro gasoso. Aí você capta esse gás e vende também. E separa ele do sódio, que senão forma cloreto de sódio de novo. O mesmo que a gente viu lá atrás, tá? Tem um equilíbrio aqui. Então tem que retirar o cloro, o gás cloro, senão vai dançar. Só que o problema, pessoal, é que essa indústria utiliza amianto. Então, quem viu o nosso querido, né, presidente lá na campanha dele, ele falava, né, do amianto, que era bom. Meu, amianto é tóxico. Quem já assistiu aquele Irmãos à Obra sabe muito bem isso. Quando eles vão lá na casa, começam a reformar e acham amianto, amianto, com aquela dublagem, né, horrível. Então, o amianto é tóxico, ele é proibido. Tá? Só esse imbecil que acha que é normal ter amianto e algumas indústrias que só visam lucro. Aqui também, né? Matrix Fillings de novo. Olha o tanto, cada folha dessa é uma célula dessa de diafragma que é feita de amianto. Vai acabar, porque obviamente isso daqui vai corroer uma hora, tá? Quem já morou à beira-mar, ou quem já foi, né, conviveu com beira-mar, sabe que o cloreto de sódio ele corrói os metais, inclusive o amianto, tá? Vai acabar. E aí o descarte desse amianto, como fica? Então, não é sustentável. O único processo que é sustentável é a célula de membrana, tá? Essa membrana aqui, que é só um risquinho aqui, mas é basicamente o que a gente viu meio em 3D aqui, né? Essa membrana aqui agora é um material polimérico. Ele pode ser inclusive biodegradável para ser ainda mais sustentável. A matéria-prima continua sendo cloreto de sódio e água, né? Então uma solução. Aqui vai entrar separado entre o cloreto de sódio e entre a água. Aqui depois vão poder ver em casa melhor isso, né? No material, dá para ampliar. As espécies que estão boiando aqui. A gente tem uns cloreto, a gente tem um sódio, a gente tem o gás cloro sendo formado de um lado. E olha que interessante, gás hidrogênio do outro, que a gente viu que é interessante energeticamente na aula passada, né, na etapa passada do curso. Opa, dá para aproveitar esse hidrogênio e produzir energia dentro da minha própria planta, né? Então é um processo interessante. Aqui vai ter uma reação eletroquímica de novo, cloro oxida, água reduz e o sódio está ali esperando quietinho para formar hidróxido de sódio no final, tá? Então a importância aqui desse processo eletroquímico qual que é? Produção de sódio metálico é redução do sódio na forma iônica para sódio zero, que é o sódio metálico. Na produção de hidróxido de sódio, a gente vai ter a oxidação aí de outros elementos para que o meu sódio, né, entre ali na minha reação. Às vezes ele vai ficar só ali quietinho esperando, como na célula de membrana e de diafragma. E aqui a gente viu, né, que tem no mercúrio a gente tem uma oxidação do sódio, né, que é auxiliada justamente pelo mercúrio. Essa que é a diferença que eu quero que fique aqui. Para justamente melhorar a compreensão desse entendimento do conceito de potencial de redução alto, tá? Que o grupo 1 tem. Potencial de redução alto quer dizer que ele pode, né, é bem provável que ele vá reduzir, mas, né, como no processo Down. Mas vai depender do outro cara. Né? Se você tem alguém que reduza mais, que tem um potencial de redução maior, é o outro que vai reduzir, não é o sódio, como acontece aqui. Tá? Isso foi só para ilustrar.
eu não vou necessariamente cobrar todas as reações aqui. Posso perguntar quem reduz, quem oxida. Então, o sódio no processo down vai reduzir. Isso se deve a que propriedade? Alto potencial de redução. Tá? É isso. Isso que é importante para mim. O sódio aqui no hidróxido de sódio, né, na produção de álcalis, ele é um íon espectador. Ele não vai fazer parte da reação eletroquímica na célula de diafragma e célula de membrana, né? Ele vai ficar só esperando a formação do hidróxido por uma das outras reações eletroquímicas e formar o hidróxido de sódio, tá? A não ser na célula de mercúrio, que aí o sódio oxida, né? Então, é isso que eu quero que fique. Vantagens e desvantagens, né, de utilizar um processo sustentável. Então, que a célula de membrana é o processo mais sustentável aqui. Ele tem alta eficiência energética, não sofre qualquer restrição de ordem ambiental. É um processo moderno e tecnologia recente com poucas unidades instaladas no mundo. É a favorita no Japão, já que lá eles tiveram devastação por guerras no passado, então eles são muito preocupados com a questão ambiental. E o custo de reposição das membranas é relativamente alto, né? Mas produz soda cáustica de alta pureza. Tá? Então essa é a soda que eu falei que o pessoal utiliza para desentupir ralo aqui no dia a dia. E tem outros produtos que são gerados, então o cloro, né, puro, hipoclorito, conhecido como Quiboa, ou água lavadeira, ou Varex, enfim, aí depende do nome que é dado na região, mas todos são soluções de hipoclorito. Aqui um fluxograma do processo, só para dar um spoiler aí, depois vocês vão ver em processo isso com calma. O balanço de massa e energia está aqui embaixo, tá? É um processo enorme, não é o objetivo da disciplina aqui. Aqui alguns números, né? E os tipos de tecnologia que são utilizados. Então, em alguns lugares aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem utilizado célula de membrana. Tem alguns lugares que só utilizam célula de mercúrio, mas os números da soda cáustica que é utilizada, né, tanto para produtos aí de limpeza e ordem geral, é utilizado como matéria-prima de outras indústrias, são números bastante expressivos, tá? São de 2007, eu procurei de novo, não achei nenhum relatório assim confiável mais recente, mas eu acredito que essa tendência tem continuado, tá? É uma indústria clássica aí, inorgânica, né? Então, eu sei que muitos, por exemplo, querem trabalhar com alimentos, né? Acham legal, tal. Mas algumas indústrias, elas têm um mercado ali um pouco mais volátil. Outras indústrias são clássicas como essa, né? Produção de ácido também, né? Produção de fertilizantes. Elas são indústrias mais estáveis. Então, acho que vale analisar um pouco isso, né? Quando forem fazer um estágio, procurar um emprego. Outra importância do grupo 1 é a bomba de sódio e potássio. Então, eu não vou entrar em detalhes no mecanismo bioquímico aqui, mas a nossa musculatura, inclusive do coração, né, ela tem uma bomba de sódio e potássio. É um processo ativo, a gente tem uma troca iônica aqui de sódio e de potássio, né? A gente tem a parede celular aqui representada por esses risquinhos aqui, ou nesse desenho mais bonitinho, e você tem um processo ativo, quer dizer que é um processo que envolve energia, né? Que é essa transformação de ATP para ADP. O sódio entra, não, o potássio entra e o sódio sai, que está aqui representado nesse gráfico, e aqui nesse desenho bonitinho também. A gente tem parede celular, potássio entrando, sódio saindo, tá? Isso envolve energia. Bem resumido. Quem faz isso é uma enzima chamada sódio-potássio ATPase, né, que é uma macromolécula gigantesca, e é por isso que tem, né, a questão de comer bastante banana quando faz atividade física, né? O pessoal que vai na academia fala tem que comer banana, né, senão dá cãibra. Dá mesmo, tá?
A banana auxilia a diminuição das câimbras porque a gente está promovendo esse processo aqui de troca iônica, né, entre sódio e potássio. E a banana ela tem bastante potássio, mas tem outros alimentos. Tamarindo, que é bem raro, né, normalmente é a avó, alguém que tem uma casa, uma chácara que tem tamarindo. É um suco que não é para todos, né? Não é todo mundo que gosta. Eu pessoalmente não gosto muito, né? Ele é bem azedo, bem ácido, sim. Mas há quem gosta. Tem bastante potássio. E abacate também, tá? Abacate, além de tudo, ele tem gorduras boas, né? Colesterol bom. Então ele tem duas vantagens aí alimentares. São alimentos funcionais, né? E ele dá uma sensação de saciedade bastante satisfatória. Você come meio abacate de manhã, você vai ficar tranquilo aí para fazer atividade física e para manter aí, tá? Ou repor a atividade, né? Aí depende do metabolismo de cada um. Só quis trazer esse exemplo porque, né, tá fazendo aqui, ó, tá funcionando os músculos, coração, tá? A gente depende do sódio e do potássio, que são dois elementos do grupo 1, para manter o organismo, né? Eu falo com a mão bastante, já viram, né? Funcionando, tá? Só um exemplo aí de aplicação mais próximo da gente. 3 questões para encerrar a aula. Em relação à abundância natural de metais alcalinos, por que esses elementos são encontrados principalmente na forma de sais? Respondi lá no começo da aula. Porque apesar de sua coloração branca, os sais elementos do grupo 1 podem ser utilizados como fogos de artifício. Essa é para pensar um pouquinho, tá? Dica: teste de chama, explicação de teste de chama. Na produção de sódio metálico pelo processo Down é utilizada uma reação eletrolítica. Escreva a reação eletroquímica e explique o que ocorre com o sódio durante o processo utilizando suas propriedades químicas, tá? O que ocorre durante o processo Down? Eu chamei bem a atenção, repeti umas 10 vezes isso, só voltar, tá? Na aula você esqueceu já. Lembra lá do processo Down, qual que é a propriedade importante, tá? Aqui eu pedi a reação, tá? Na prova provavelmente eu não vou pedir, porque eu não quero que vocês fiquem decorando nada, tá? Importante para mim é a propriedade. O que permite que o sódio faça o que ele faz nessa reação aqui, nesse processo? Qual que é a propriedade do sódio que é interessante? Que é uma propriedade que eu já citei lá atrás. É isso, pessoal. Esse grupo 1, eu dei uma reduzida no conteúdo, tá? Eu dei uma condensada. Quem já fez anteriormente talvez até perceba um pouco a diferença. Quem pegou slides de anos passados aí, esqueçam, tá? Estou mudando algumas coisas. Não façam isso. Peguem o que eu estou colocando no AVA. Porque eu vou dar um exercício para vocês. A nossa prova está chegando, então essa parte do grupo 1 teria 2 aulas. Eu dei uma condensada no conteúdo para que vocês possam estudar. Então, no dia que essa aula for ao ar, eu vou colocar um exercício no AVA. Na verdade, eu já vou deixar ele pronto. Vou botar, né? Vou liberar para vocês. E vocês vão poder revisar o conteúdo de hidrogênio e do grupo 1. A gente já fez um exercicinho lá de revisão de propriedades periódicas. A gente vai fazer uma revisão então do hidrogênio do grupo 1. Assim vocês podem praticar para a prova. O prazo para isso vai ser segunda-feira, tá? Eu vou dar um prazo grande aí para vocês fazerem esses exercícios do hidrogênio do grupo 1, que são essas questões que eu dei aqui na aula. Talvez já tenham feito, inclusive, do hidrogênio, né? E aí, sim, eu esqueci de corrigir as questões da parte 2 do hidrogênio, tá? Deixa eu só concluir aqui, eu já mostro a correção. Então, façam esses exercícios, tá? Então, as respostas estão aqui, né? Tentem elaborar, tá, pessoal? Quero que vocês exercitem isso. Não fiquem copiando e colando de slide. Na prova vão poder fazer isso? Vão. Mas eu não acho interessante, tá? Eu não acho legal isso. Eu posso dar errado na questão de vocês? Não exatamente.
Errado totalmente não, mas eu gostaria que vocês escrevessem com as palavras de vocês, tá? Pelo menos esse exercício. Ah, vamos combinar, vamos colar, grupo de WhatsApp, pai tá on, beleza? Não, tá? Evitem de fazer isso, porque vocês não vão aprender nada. Depois vão chegar lá em processo e escrever uma barbaridade, né? Como essa daqui. Plim, né? Mágica da edição. Nitrogênio mais oxigênio dando amônia. Isso é um caso real, relatado pelo professor de processos químicos, tá? Que um aluno escreveu isso. O professor lá, pessoal, ele não vai voltar, não vai dar aula de química. Esse é o nosso papel aqui no curso. Então, sejam honestos com vocês mesmos, tá? É isso que eu já vou pedir desde já. Nos exercícios, aproveitem, façam em grupo, né? Tirem suas dúvidas com os colegas, beleza. Na prova, evitem fazer em grupo, tá? Porque vocês não vão ter um aprendizado eficiente e vão escrever uma barbaridade dessa, que eu acho lamentável, tá? Um aluno escrever isso daqui. Tá? É alquimia isso. O cara criou o elemento. De onde sai o hidrogênio aqui? Nem matematicamente isso faz sentido. Eu não sei como alguém consegue escrever isso. Mas isso é real. Tá? Então, felizmente não foi meu aluno. Senão eu ia me sentir envergonhado, tá? De ver isso. Bom, é isso. Puxão de orelha básico. Estudem, tá? Façam o exercício. Sejam honestos, estudem, prova chegando, tá? As duas. Então, primeira teórica, depois experimental. Continuem comigo, tirem suas dúvidas, estou à disposição, estou aqui para vocês. Agradeço quem elogiou aí, estou aqui para isso mesmo, tá? Estou para procurar, né, minimizar o impacto que a gente teve aí devido a essa condição do Covid. E então estou colocando as aulas, estou colocando conteúdo, fazendo o que é possível para que vocês aproveitem bastante o nosso curso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula de Química Inorgânica. Se cuidem!